Muito boa noite a todos oficialmente, começando o nosso estudo de hoje. Que bom estar aqui de volta, semana passada eu não pude estar aqui com vocês, né? Mas espero que o estudo tenha sido bom também. E a gente vai dar continuidade aqui no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes a gente fazer a nossa preparação que a gente sempre faz, né? Para a gente entrar na sintonia, numa mesma vibração. Então, te convido agora, a partir desse momento, trazer o pensamento para o momento presente, trazer a mente para o aqui, para o agora, para o já. Busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solta. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos. Respire. Enche o seu peito de ar e solta. E a partir de agora, você vai relaxar seu corpo físico. Começando pelos seus pés, você vai respirando, relaxando seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Você enche o seu peito de ar e solta. Relaxa o seu quadril, relaxa seu abdômen, seu peito. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros e braços. Relaxe suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Isso, relaxe. Relaxe o seu rosto, seus olhos, pálpebras, sobrancelhas, testa. Relaxe o seu couro cabeludo. Inspire. Enche o peito de ar e solta. Isso. E assim, com o seu corpo mais relaxado, mais leve, isso permite que a sua mente fique mais leve, mais serena, mais tranquila, mais voltada para o momento presente, para o já, para o agora. E te permite que a partir desse instante você se conecte a você mesmo. A você mesmo. Se conecte à sua essência, que é divina. E nessa conexão consigo mesmo, consigo mesma, você resolve agradecer. Agradeça. Agradeça por mais esse dia que Deus te deu de oportunidades. Mais um dia de vivência, experiência, aprendizados. Agradeça. Agradeça pelo pão de cada dia. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça. Agradeça pelo seu colchão que te permite uma noite tranquila de sono confortável. Agradeça pelas pessoas que você convive diariamente. Agradeça. Agradeça por poder levantar da sua cama de manhã e ter pernas e força para isso. Enfim, agradeça por ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprender com Ele o seu Evangelho. Uma oportunidade maravilhosa que vai nos ajudar muito no nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento como ser humano. Só isso já é motivo de sobra para você agradecer. Você traz então à tona a sua gratidão. E essa gratidão que agora toma conta do seu coração faz com que aquela chama que você tem lá dentro de você, aquela luz que é sua, possa crescer e expandir
aumentando cada vez mais, crescendo. Quanto mais gratidão você coloca no seu coração agora, mais essa luz vai aumentando. Uma luz que é sua e por isso tem a cor que mais lhe agrada. Característica que mais lhe agrada. Então você faz com que essa luz envolva todo o seu corpo agora. Você se vê todo envolto, toda envolta com a sua própria luz. Você se autoilumina. Isso. Mas você continua alimentando o seu coração com gratidão. E agora com uma dosezinha de amor, o amor que Jesus tem por nós, você também tem aí dentro de você. Você faz com que essa luz se expanda ainda mais, envolvendo além do seu corpo, todo o ambiente em que você se encontra. Irradiando. Essa luz irradia em todas as direções, envolvendo todo o ambiente, tudo e todos à sua volta. Como se você fosse um pequeno sol, iluminando e aquecendo todo o ambiente. E nessa auto-irradiação, a sua própria luz se conecta com a luz do colega do lado, se conecta com o outro, e todos nós reunidos aqui nesta noite, seja presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente, vamos nos conectando, formando uma linda corrente de luz que fica forte, brilhante e nos conecta diretamente no coração de Jesus. E nessa conexão, nessa sintonia maravilhosa, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. Você respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e solta. Você vai percebendo o seu corpo aos poucos, novamente, suas pernas, braços, o peso que ele faz onde você está sentado ou sentado. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados e sintonizados, prontos para iniciar o nosso estudo de hoje. Pessoal, o estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E a gente, dentro desse capítulo, a gente está no item, hoje a gente vai estudar o item de número 8. Semana passada, a Rosa, que me substituiu, fez aqui com você o item 7, não foi isso? Hoje a gente vai estudar o item 8. Mas antes, esse item está dentro de um subtítulo nesse capítulo que fala das causas anteriores das aflições. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, só para a gente entrar num contexto aqui, para entender, né, o nosso estudo, o item número 7, que foi estudado semana passada para quem estava presencialmente, fala justamente dessa questão de que, às vezes, a gente passa por coisas nessa vida, provações, desafios, dificuldades, muitas vezes a gente não sabe por que está passando aquilo. Não sabe agora. Mas que provavelmente vem de coisas, de erros que cometemos em outras reencarnações anteriores. Então, é apenas uma consequência de algo que fizemos lá atrás. E passamos por essas dores agora para expiar. O que é expiar? Expiar é a palavrinha com X, tá?
Não é espiar com S, não. Com S é de ver, né? Espiar. Espia só. Né? Vou falar um povo antigo, espia só, meu filho. Espiar com X é você corrigir um erro cometido. É você consertar algo que foi errado, que você fez de errado. Isso é espiar, tá? Então, quando, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade grande, e a gente não sabe por que aquilo está acontecendo com a gente, não tem uma explicação racional, tipo, o que eu fiz nessa vida para estar passando por isso? Se não fez nessa vida, fez em outra. Mas tem um vídeo que eu vou passar para vocês agora, que faz a gente ter essa visão mais ampla, tá? Como assim visão mais ampla? É o seguinte. Boa noite. Como explicar as grandes diferenças de situações que existem no mundo hoje? Por exemplo, por que tem uma família que tem uma criança lá que nasceu numa família de posses, com todo conforto, com oportunidade de estudar nas melhores escolas, enquanto tem outra família que a criança nasce, além de nascer com muitas dificuldades financeiras, uma deficiência física, mental, ou algum problema sério de saúde já congênito. Por que essa desigualdade no mundo? Onde estaria a justiça de Deus olhando para a humanidade hoje e vendo tanta desigualdade? Poucos com muito e muitos com tão pouco. Muitas pessoas sofrendo dores terríveis, desafios absurdos, enquanto que outros têm uma vida tranquila, tudo fácil. E aí a gente vai vendo essas desigualdades no mundo e vai falar, cadê Deus? Você já não se perguntou, não? Cadê Deus? Nossa, olha lá, estou vendo tanta injustiça na minha frente, a pessoa abusando de poder, pessoas abusando do poder, pessoas judiando de outras, passando por cima de outras, prejudicando por causa de poder ou de dinheiro, enfim. Tem tanta coisa, violência, crime, né? Corrupção, tanta coisa ruim nesse mundo. Onde está a justiça? Cadê Deus? Será que Deus não está vendo tanta injustiça? De uma visão mais limitada e materialista, é assim que a gente pensa. Parece injusto. Mas quando você amplia a sua mente, a sua visão, levando o seu pensamento a perceber não só esta vida e só esta situação momentânea que nós estamos agora, e passageira, mas entendendo a vida do espírito, que nós somos espíritos eternos. Nós somos espíritos eternos. E temos um corpo físico momentaneamente. Os materialistas acham que a gente é o corpo e alguns pensam assim, pode ser que tenha uma alma. Mas não, nós somos a alma, nós somos o espírito. E temos o corpo momentaneamente. Momentaneamente. Então, quando a gente começa a ampliar a nossa mente, a nossa visão, para enxergar além da nossa vida física e material, você, dessa forma, expandindo a sua visão, você enxergando todo, aí você começa a perceber a justiça divina. Por exemplo, aquele que fez o mau uso da visão. Como assim mau uso da visão? Que enxergava muito bem, mas que vivia enxergando o erro do outro. Usava a visão para julgar, para ver o que o outro estava fazendo de errado, para sair falando mal, para sair prejudicando, apontando o dedo. Aquele que usou mal da visão, pode ser que numa nova experiência
vem com uma visão debilitada. Ele fala várias situações aqui no item 7. Aquele que abusou do poder, aquela pessoa que abusou do poder, e ela tinha uma certa autoridade, e ela usava desse poder para subjugar as pessoas que estavam com ela, para abusar, para massacrar, por interesse próprio, vem depois, numa segunda oportunidade, numa próxima reencarnação, e passa por situações de muita humilhação, porque ele humilhou lá atrás. E agora vai passar por humilhação. É aí que está a justiça. O famoso castigo que a gente já falou aqui que não existe. Não existe no sentido de que Deus não castiga. Deus não castiga. Mas nós buscamos esse castigo com as próprias mãos. Porque tudo que passamos é uma colheita do que plantamos ontem. Esse ontem pode ser ontem mesmo, recente, ou pode ser um ontem, bem ontem, lá atrás. Então, nessa visão mais ampla, saindo do nosso mundinho materialista aqui, você começa a enxergar a justiça divina. Você começa a ver que essas diferenças que existem no mundo, nada mais, nada menos, são consequências que cada um está passando de acordo com aquilo que fez, que plantou. Então, tudo que estamos passando ou é uma expiação, ou seja, uma oportunidade de consertarmos algo que fizemos lá atrás. Essa expiação pode vir também como prova, uma provação, ou é uma provação especificamente. Como assim provação? Como assim prova? Prova. Você está sendo colocado à prova daquilo que você já aprendeu, já estudou, você disse que você já sabe. Vamos supor, você estuda que você tem que respeitar pai e mãe. Na sua última reencarnação, você desobedeceu, desrespeitou, até cometeu crimes contra seus pais. Só que aí você passou por uma dor muito grande e você aprendeu que pai e mãe você tem que respeitar, ao invés de abusar ou cometer algo contra eles. Aí você vem e aí você é colocado à prova. Você vai ter pais ali que às vezes não vão ser muito bons com você, vão exigir muito de você. E você vai ser colocado à prova se você vai respeitá-los, mesmo eles sendo difíceis. Então, ou a gente está passando por uma prova, ou a gente está passando por uma expiação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você tem essa visão mais ampla, você percebe que tem, sim, justiça divina ali. As pessoas que hoje são humilhadas, passam por desafios, passam por problemas, passam por dificuldades gigantescas, estão em momentos de expiação e de provas. Afinal, nosso lar, nossa casa, nossa terra, nosso planeta Terra, é um planeta de provas e expiações. Nós reencarnamos para isso. E através dessas expiações e dessas provas que nós vamos nos colocando no dia a dia, vem junto um pacote que aí vem a bondade de Deus. Vem o aprendizado. E aí, nesse aprendizado, a gente vai progredindo, se melhorando, se burilando. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, pelo capítulo é felizmente, porque bem-aventurados os aflitos, né? Nós precisamos da dor para aprender. Nós ainda estamos no estágio de evolução que nós necessitamos da dor para aprender. Porque não adianta, porque Jesus veio, tem mais de 2000 anos, mostrar o caminho. Ele já veio falar qual que é o caminho. Ele já nos deu a diretriz, gente, é por aqui que vocês vão. Tem mais de 2000 anos que ele veio. E a gente ainda insiste em não ouvi-lo.
A gente não quer aprender pelo amor. Se a gente quisesse aprender pelo amor, a gente já teria ouvido ele há muito tempo. Mas não, a gente não quer. A gente ama a dor. Então a gente está aprendendo pela dor. Até chegar num ponto que a gente, cada um, você com você mesmo, falar assim, chega, cansei da dor. Agora eu vou aprender pelo amor. Você vai continuar aprendendo pela dor enquanto você continuar teimando. Se você continuar teimando, você vai aprender pela dor. Eu ia falar para o senhor ir lá chamar o Léo, mas já parou. Fala, seu Lula. Nós temos que ouvir só o lado mal, né? A dor, o sofrimento e tudo mais. Lá no Laço Fatal, eles mandaram gente para mim. Eu fiquei encabulado. Quem é capaz de alguém gosta de futebol? Tem que um jogador com um Manel lá assim, Natal. O que ele faz com o salário dele? Eu tenho uma colônia lá, né? Uma vila lá. Ah, sim. Ele divide todo o salário dele com as pessoas. Eu gostei de uma frase que ele disse. Ele ajuda a comunidade dele, né? Não, entendeu? Em tudo, escola, de tudo, hospital, de tudo. Ele tem uma frase que eu fiquei encabulado. Como de outro, eu recebi essa oportunidade. Lá naquele país de lá, essa pobreza, né? Para que eu preciso de 2 limusinas, 2 relógios de ouro, tudo mais, e olhando o meu povo passando fome? Lindo isso, né? Tá vendo? Isso é missão? Ou o que é, afinal de contas? Missão, né? Ele faz por amor, não é? Não, mas é impressionante. Ele faz por amor. Hoje nós vemos aí o salário que eles É ganham. uma raridade, né? Não, nós vemos aí que esses caras que ganham muito, porque mas não é como os outros, dá uma vez só, não. É todo final de mês. Eu fiquei encabulado. Mas isso também faz parte, né, como os outros, dessa reencarnação, né? Sim, claro. Você pode escolher fazer coisas no bem, claro, óbvio. E isso gera pontos para você, digamos assim, uma forma de falar. Entendeu? Você pode fazer coisas boas também. A gente veio para espiar, passar por provações. Mas isso não impede a gente de decidir aprender pelo amor, de fazer o bem. Muito pelo contrário. Mas outra coisa, quer dizer que o espírito, praticamente, o espírito, ele nasce uma vez só e é eterno. O espírito é criado por Deus, Uma vez só. simples E é e eterno. ignorante, e vai progredindo eternamente até Eles já chegar. são etapas. Isso. Ele vai Cada progredindo. encarnação é uma etapa em etapa. Cada encarnação é um passinho que ele dá. Então, quer dizer que ele nasce e é eterno. Isso. Isso. O perispírito. Uma vez me falou sobre o perispírito. Perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o seu corpo espiritual, vamos dizer assim. Como assim? Quando o seu corpo físico morre, você continua sua vida no plano espiritual. Você continua com a mesma aparência que você tinha aqui, quando estava encarnado. Então, essa aparência que você mantém é o seu perispírito. Por quê? Espírito não tem forma. Espírito, ele não tem forma. Então, o que permanece com você é você, que é o espírito, e o perispírito, o seu corpo espiritual. Mas aí, se eu tenho várias encarnações, O perispírito, ele é modificado. vai adquirir cópias? Isso. Não é cópia. Como se fosse cópia? É como você troca de roupa. Você não troca de roupa? Você toma banho, você troca de roupa. Você tira a roupa suja,
e você veste a roupa limpa. Então, numa nova reencarnação, o que você vai fazer? Ela está participando aqui do estudo ativamente, Léo. Então, o que acontece? Quando você vai reencarnar, você troca. O processo da construção do novo corpo físico para você, na reencarnação, na formação do seu novo corpo, você está ganhando um novo perispírito junto. Porque se eu falecer, chegar lá e não ver um ente querido meu, porque ele já pode ter sido reencarnado. Sim. Ou ele já reencarnou, ou ele está em outros lugares, em outros planos, lugares diferentes no mundo espiritual. Entendeu? Bom, oi. Não pode também para o espírito ele se colocar da imagem que ele mais se assemelha, mais gosta também? Isso, sim. Eu estou nessa minha imagem. Só que na encarnação passada, eu tinha outra imagem, então eu queria aquela imagem. Eu posso mantê-la. O que acontece? Como eu disse para você que o perispírito ele é renovado com um novo corpo, né? Tomando a forma do novo corpo, ficando semelhante ao novo corpo. Quando você desencarna, esse perispírito ele é constituído ele é semimaterial. Ele não é denso, grosseiro igual o corpo físico. Ele ele é vaporoso, sutil. E ele está muito alheio ao que você pensa, às coisas que você quer, sabe? Então, se você deseja tomar a forma de outra reencarnação, é possível que ele se mude de forma ali para ficar parecido com a 13ª reencarnação anterior que você tinha. Entende? Então, o perispírito ele pode mudar de forma. Mas quando há a reencarnação, aquele perispírito ele é transformado e surge um novo com um novo corpo. Mas ele, depois que você desencarnou, você pode mudar de forma, se você tiver permissão para isso, capacidade para isso. Aparência do cara. Aparência. Você muda a sua aparência. Devido ao ato que você levou, você pode escolher o melhor ou o pior. Sim. Por isso que tem espíritos no plano espiritual, por exemplo, que estão muito presos à raiva, ao ódio, à vingança, que querem fazer o mal, às vezes eles podem tomar formas para amedrontar. Se parecer parte de bicho. Por quê? Porque ele muda a aparência do perispírito dele, para amedrontar os outros. Da mesma forma que os que são mais evoluídos podem tomar uma forma, aquela forma angélica, vamos dizer assim, parecendo um ser de luz. Às vezes até parece a asa, se a pessoa acreditar que é, para a pessoa acreditar que é anjo. E no caso, igual a gente tem aqui as duas irmãs. Daqui para baixo, é um só. Siamês, gêmeos siamês, quando é um grudado corpo. É grudado, né? Mas só que elas têm a mente diferente uma da outra. Isso aí é provação, né, seu Lua? Isso é provação. Mas será como que foi a encarnação delas para... Elas têm tanta dívida, elas têm tanta coisa, elas são tão afins, seja pelo ódio ou pelo amor, mais pelo ódio, porque para vir assim é provação. É sofrimento, né? Então, elas têm tanto para resolver entre elas, tanta coisa para resolver, tanto às vezes que vem junto. Agora quero mais ou menos isso. Bom, falando, gente, dessa visão mais ampla, vou colocar um vídeo rapidinho aqui. Quando a gente muda a perspectiva, a nossa visão, a gente muda o ângulo, as coisas mudam completamente. Assista esse vídeo agora, preste atenção nesse vídeo. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Ali estão todos que você amou. Todos que conheceu, de quem já ouviu falar.
todos os seres humanos que já existiram, que vivem ou viveram suas vidas ali, o conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças esperançosas, inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, celebridades, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie viveram aqui, num grão de poeira suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes quase indistintos de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, sua ânsia de recíproca destruição, seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos envolve. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que, de algum outro modo, virá algum socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Habitar, ainda não. Goste-se ou não, no momento, a Terra é o nosso posto. Já se disse que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que esta distante imagem. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Olha lá, aquele pontinho. E a gente brigando, querendo ser o dono da razão. Então, quando você tem essa visão mais ampla, aqui uma visão espacial, vendo o quanto nosso planeta é insignificante. E na visão espiritual, a nossa jornada como espíritos, ela é gigantesca. Uma reencarnação é a mesma coisa desse pontinho que a Terra é no cosmos. É um sopro. Passa. Rapidinho. Então, Deus vai nos dando a oportunidade de reencarnar, nos dando uma nova experiência, uma nova oportunidade para corrigir, expiar os nossos erros e progredir. Vamos à leitura do item 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho.
essas tribulações, pois são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Aqui está a prova de quando a gente falou nos estudos passados que Deus não castiga, que Deus não pune. Não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Deus não te castiga nem te pune, Ele te dá oportunidade. Simples assim. Ele te dá oportunidade. Um exemplo aqui. Eu convivi com o seu Lu na reencarnação passada, na qual nós éramos colegas de trabalho. E eu abusei, porque eu tinha conhecimento, ele era novo no trabalho que a gente tinha, e eu tinha função de conduzi-lo, ensiná-lo naquele trabalho. E ao invés de ensiná-lo, o que eu fiz? Usei ele, abusei dele, fiz ele fazer todo o trabalho difícil para mim, e não deixei ele aprender com medo dele tomar meu lugar. E aí a gente desencarna, e a gente reencarna, e vem de novo como amigos, e desta vez numa condição em que eu vou ter que ensiná-lo de outra forma a aprender algo. Talvez num curso de mediunidade. Talvez na escola onde eu seja o professor dele. Percebe? E às vezes ele vai me dar muito trabalho. Mas eu tenho que ter a paciência e a resignação para cuidar dele. Aí entra a expiação e a prova. Por quê? Porque eu estou expiando o que eu fiz de mal contra ele. E quando ele vem sendo difícil de lidar, me causando um monte de questionamentos, não querendo participar, vem a prova. Para provar minha paciência para com ele. Me preparando para o futuro. Percebe? Tá, mas e quanto ao... Já que não, Deus não pune, né? Não castiga? Não castiga. Por que nas religiões falam, vai para o inferno, vai para o... Como é que chama quando fica vagando? Umbral. Bom, aí já entra a questão de religião, de crença religiosa, né? Muito bem. Algumas crenças religiosas não acreditam no plano espiritual, né? Algumas crenças religiosas acreditam que é céu e inferno, ou purgatório, né? O Espiritismo nos mostra que existe vida além da vida. O Espiritismo, né, a doutrina em si, ela prega a questão da existência, da nossa continuidade pós e antes do corpo físico, nos mostrando de uma forma racional, lógica, que tudo é questão de desenvolvimento, tá? Então, aqui, ó, vamos deixar as outras religiões de lado. Vamos falar do que a gente entende aqui, que a gente está estudando do Espiritismo. Já deixa você falar, Laura, só um minutinho. Então, o Espiritismo é o seguinte: somos criados por Deus. Deus. Então, vamos lá na essência. O que é Deus? Alguém aqui sabe responder? Se eu não souber... Eu tenho fé em Deus. Deus é o que criou tudo, né? Mas se você for parar... Eu já me fiz essa pergunta. Como que é Deus? Deus está em tudo que a gente vê, não é isso? No Livro dos Espíritos, questão de número 1, Kardec pergunta: o que é Deus?
Resposta dos espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas. Causa primária, o Criador. E Kardec complementa numa nota de rodapé: Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema. Agora pensa, um ser supremo, de inteligência suprema, soberanamente justo e bom, ou seja, ele é a bondade absoluta. Como você consegue enxergar um ser que é bondade absoluta castigando? Tem lógica isso? Não. E por que fica... tive um exemplo prático que a gente vive da minha sogra estar no hospital e não tem perspectiva de vida, ela só definha cada dia, depois perdeu o marido, perdeu 3 filhos, e assim, está lá, no asilo, sendo cuidado pelos outros, né? Porque tem 200 netos, tem 40, sabe? Ninguém vai ver, ninguém... Pergunta. Você acha que isso é um castigo de Deus? Então, é isso que eu falo, assim, Não, eu já acho que ela está pagando pelo que ela fez. Porque assim, não tem explicação uma pessoa que chegou no ponto assim, você tem uma noção, ela teve uma arritmia de 179 e não teve nada. Você entendeu? É justamente isso que a gente está falando. Tudo na nossa vida é colheita. Se você não consegue enxergar as causas dela passar por isso agora, nessa reencarnação, tipo, ela não foi uma pessoa má, ela não prejudicou ninguém, eu não conheço ela, estou supondo, tá? Supondo que ela foi uma pessoa boa a vida toda e agora está passando por isso. Se a causa não está aqui, está em outra. Então, mas aí eu falo assim, Reencarnação. ela não tem percepção que ela está sofrendo. O espírito dela tem. Ela tem Alzheimer, então o espírito dela tem. O espírito tem. Né? O espírito. Sim. Porque assim, ela não tem... Lá no íntimo dela, ela tem. Ela pode não estar consciente agora. Mas talvez isso foi planejado para ela passar antes de vir. Ela já sabia que ia passar por isso como uma expiação, um aprendizado. Fala lá, pode falar, meu irmão, desculpa a demora. Eu vou dar um exemplo. Tipo, a pessoa, na vida anterior dela, ela foi um assassino, né? Ela matou várias pessoas. Desencarnou, ela desencarna, se arrepende do erro dela, tá? Não se arrepende do fundo do coração, ela vai pedir uma nova oportunidade. Geralmente o que acontece? Ela vai trabalhar numa profissão que salve muitas vidas. Não que ela vá morrer lá de tiro, que nem aconteceu, mas talvez ela busque um serviço que ela possa salvar muitas vidas, porque na vida anterior ela tirou tantas outras. É só um exemplo para abrilhantar um pouco mais o nosso estudo. Perfeito, Laura, perfeito. Entendeu o que ele falou? Às vezes... Não é porque fez o mal aqui, vai pagar com o mal. Não, muito pelo contrário. A lei de Deus, ele não é soberanamente justo e bom. Todo o mal que você fez, você vai pagar com o bem. Você vai pagar mal com o bem. Então, igual ele falou ali, ó, vamos supor, eu vivi numa situação em que eu era um líder e eu massacrei um monte de gente. Eu vou vir numa outra oportunidade onde eu vou ter a condição de ajudar muitas pessoas. O caso do jogador que o Solua comentou aqui. Eu vou ter condição, seja financeira ou qualquer outra condição, em que eu vou acolher muitas pessoas, pagando, expiando com o bem. E essas pessoas que tiram a própria vida? Elas vão sofrer sempre ou elas vão ter chances de voltar e... Volto a te perguntar. Um Deus soberanamente bom e justo
vai condenar pela eternidade um ato falho seu. Entende? Você comete um erro e você vai sofrer o resto da eternidade por um erro. Isso é justiça? Não é. Então, o que acontece? A pessoa que comete o crime contra si mesmo é o maior crime que existe, tá? O maior crime que existe é esse, quando você atenta contra a própria vida. Vai ter consequência? Óbvio. Óbvio que vai. A começar pela culpa e o remorso que você vai sentir por ter feito isso. Por ter desperdiçado uma vida de oportunidades que Deus te deu e você jogou fora pelo ralo. Vai começar por aí. Só essa culpa, esse remorso já vai te fazer sofrer absurdamente. E assim, no caso, isso aconteceu com meu irmão, por isso que eu estou perguntando. Mas ele estava muito doente, com depressão profunda, que chegou a arrancar todos os pelos assim do rosto, até a metade da cabeça. Isso seria teria um peso de perceber que ele estava sendo obsediado por um espírito ou não? Toda obsessão que a gente sofre, somos nós que permitimos aquilo acontecer. Tudo que acontece na nossa vida está baseado... Existe uma lei universal que chama livre-arbítrio. Você tem a escolha. Mesmo que a situação esteja te pressionando e você acha que você não tem como escolher, você tem a escolha. Então, por mais que você esteja num processo de dor e sofrimento, a questão ali é o quanto você dá importância para aquela dor. O quanto você, ao invés de focar em buscar uma solução, você foca na dor. E tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você concentra na sua mente, aumenta. É o caso da depressão. Quer ver um exemplo? Você não estava prestando atenção até agora, para quem está aqui presente, no chiado que está nas caixas de som. Eu estou. Mas agora presta atenção. Não parece que aumentou? Porque eu tenho ouvido o barulho pequeno, não do grande. Sei. Então eu percebo e assim, tá aqui, você vê que você está ali do lado. Mas percebe? Toda hora eu estou olhando para ver. Percebe que quando você presta atenção em algo, aquilo aumenta, né? Vamos supor, você está lá assistindo televisão. Mulher é danado, né? Tá vendo novela lá e o filho tá assim, mãe, e ela tá lá, tá hipnotizada, tá lá, focada só na novela, no filme, na televisão. E o filho tá lá, mãe, ela não tá nem ouvindo. Por que ela não tá ouvindo? Porque ela não tá prestando atenção. A atenção dela tá toda na TV. Aí o filho grita ou joga alguma coisa no chão, faz algo para despertar ela. O que foi, menino? Né? Percebe? Tudo aquilo que você foca aumenta, cresce. E quando a pessoa ela foca na dor, a dor vai ficar cada vez maior. Até chegar ao ponto de ficar insuportável. Quando uma pessoa tira a vida, ela não quer tirar a vida. Ela quer tirar a dor. E ela acha que tirar a vida vai tirar a dor, mas é um ledo engano. Ela está provocando mais dor. Porque além da dor que ela já estava sentindo, vai vir a culpa e o remorso. Por isso sofre. E aí, o que Deus faz? Quando você sente o arrependimento sincero, Ele te dá a mão, te resgata e te dá uma nova oportunidade. Vai agora, meu filho. Volta para a vida, reencarna e procure superar essa vontade de desistir de novo. E aí ele volta e ele desiste de novo. Sofre de novo. Passa por dores, sofrimentos absurdos que a culpa dele faz ele passar. A culpa que ele sente. Aí ele sente arrependimento, Deus resgata de novo. Dá nova oportunidade de novo para ele. Vai, meu filho, agora vai. Aí ele, com muito custo, ele consegue.
Aí ele dá um passo na evolução dele. Deu pelo menos um passinho. E assim vai. É assim que Deus nos faz crescer. Nos dando sempre oportunidade. Que parece que ele está nos castigando, mas na verdade está nos dando oportunidade de crescimento. Porque a dor que a gente vai experimentar não é ele que está causando em nós. Somos nós que já plantamos essa dor. E estamos colhendo essa dor. Só que ele permite a gente passar por isso no intuito de fazer a gente aprender. De fazer a gente acordar e querer ser melhor para não ter que passar por aquilo mais. Entendeu? Pode falar, seu. Então, assim, um pouco diz sobre o inferno, né? Para mim, eu acho que vamos se pôr o inferno, não? Quer dizer, como nós estamos falando, cada um de nós, somos julgados pelos nossos atos. Então, quem vai lá para o inferno, né, é a pessoa que pensa. Então, o inferno praticamente é individual. Isso. Entendeu? Assim, cada um faz o seu. Exatamente. Só faz um faz mais, outro faz o outro faz tudo. Agora, essa dor, para mim, acho que a única coisa que Deus me encontrou para chamar a atenção da existência dele. Só pode estar aqui, quando a gente está com muita dor, a gente, oh meu Deus. E não tem outro caminho. Agora, o inferno, ele existe, assim, digamos, pessoa. É quando a senhora sente, face a face, tá vendo? Alguém te mostrando para a senhora o erro que você cometeu. Que às vezes você acha que é muito linda, a senhora vê uma pessoa falando, olha aqui que você tem o caminho. Então, que ele não dá a vergonha para a gente, uma angústia, essa angústia que é o tal do povo lá que eles falam que queimando. Exatamente. O inferno é aquilo que você causa para você. Então, existe inferno. Existe de verdade. Porque você pode estar construindo o inferno para você agora. De acordo com o que você está fazendo, o que você está decidindo, o mal que você está fazendo para as pessoas e para você mesmo. Você está construindo seu inferno. Também existem demônios. O diabo existe. Tá? Quem que é o diabo? Meu problema não. Eu sou o diabo. Você é o diabo. Você é o seu próprio diabo. E você enfrenta os seus próprios demônios. Que são o quê? As suas imperfeições. Sua raiva, seu rancor, seu ressentimento, sua culpa, seu remorso, seu ódio. E o umbral? O que é o Umbral, zonas umbralinas, são essas regiões para onde o espírito acaba indo por causa dessa sintonia com o erro, com a culpa, com o remorso. Então, são regiões de sofrimento, sim. É lama, é frio, é fome, é dor. Por quê? Porque você se levou para lá, entende? Não é que Deus pegou, você fez mal para o seu Lua? Vem cá que eu vou te pôr aqui. Não. Você se sintoniza com aquilo e vai para lá. De acordo com os seus atos. Como o seu Lua falou, você é julgado conforme os seus atos. Mas quem está te julgando? Eu mesmo. Consciência. Sua própria consciência. Está te levando para lá. O umbral é igual de um fora aqui. Você vai para lá, para você pagar por eles, até que você entenda que você cometeu aquele crime. Exatamente. E o juiz de lá é você mesmo. O advogado de lá é acusações que você vai encontrar com você. Só que aí tem o advogado de defesa. Quem que é o advogado de defesa? A nossa consciência. Não. Eu acho que sim. Né? Os enviados de Deus. Que vêm para te ajudar. Que vêm para te libertar, os espíritos de luz, que vêm para te libertar, mas eles só conseguem te ajudar se você se ajudar. Se você buscar
o arrependimento sincero. Se vem lá dentro do seu coração, caramba, eu errei. Eu quero uma oportunidade de consertar isso. Aí eles conseguem chegar até você e te ajudar. E te tirar daquele lugar. Mas eles ficam ali por perto, né, esperando. Sim, eles ficam o tempo todo. Eles fazem caravanas o tempo inteiro para as regiões umbralinas para resgatar esses espíritos sofredores. Só que eles não querem. Aquela novela de arte deu para dar uma... Que lá dá uma noçãozinha. Só que os espíritos que estão lá, eles estão tão presos ainda nos seus demônios, no seu ódio, no seu remorso, no seu rancor, na sua raiva, que eles não aceitam, eles têm medo, acham que aquilo ali, eles vão ser levados para ser, sei lá, escravizado, punido, açoitado. Porque e aí eles não vão. eu estava lendo um livro, disse Noções da Guarda. Então, nós falamos que ele, como os outros, nos abandona. Aí diz que o verbo abandonar não existe. Agora, ele dá uma liberdade para nós agirmos. Ele afasta. Os espíritos de luz jamais nos abandonam. Nós é que damos as costas para eles. E nesse momento que a gente dá as costas para eles, alimentando o mal, os nossos maus comportamentos, maus hábitos e imperfeições, eles perdem o acesso a nós. A gente para de ouvir. É como se a gente tapasse o ouvido para não ouvir mais eles. Mas eles estão ali. E na primeira oportunidade que você abre um pouquinho a sua mão, eles falam para tentar te resgatar. Então, assim, de tampa ao ouvido, ela, você sabe. Sei. E diz para mim, você quer? É uma resina do lodo da nossa ignorância que nós tínhamos. Que ainda está ainda, que não dá. Tem hora que ela tampa. Resina do lodo da ignorância. Excelente, gostei dessa. Então, gostei. Todos nós ainda temos. Lá, de vez em quando, ela te dá liberdade. Quando você está feliz, tranquilo, é porque você está dando... Aí você está passando cotonete, né? Está tirando um pouquinho daquela sujeira do ouvido para ouvir um pouquinho. Para poder ouvir, você está entendendo? Ela diz o seguinte, se ele está ali, quando você tem um sentimento, mais ou menos, que você errou, é só chamar que ele vem. Mas só que aquele erro que eu lá, ele não toma responsabilidade, não. Você que vai ter que... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A escolha é nossa, nós é que escolhemos, gente. Diz que nós temos que aprender... Nós é que escolhemos. Tá? Então, eu não mereço isso. Se não merecesse, você não estaria passando por isso. Por que, Deus, você faz isso comigo? Ele não está fazendo nada. Você que buscou isso, de alguma forma. Seja recentemente ou anteriormente, você buscou isso. Hoje eu estava passando... hoje, na hora que eu estava almoçando, eu estava zapeando lá no Instagram e eu sigo o Divaldo, Mansão do Caminho. Então, direto eu vejo os vídeos dele lá no Instagram. Aí ele contou uma passagem, não sei se vocês viram esse vídeo, pessoal que viu, que eu achei assim, de um ensinamento, de uma sabedoria do Chico absurda. Contando a história da conversa entre o Chico e o Zé Arigó. Sabe o Zé Arigó? Aquele médium do Dr. Fritz? Estavam os dois conversando, Chico e o Zé Arigó. E o Chico tinha um problema na vista, né? De que foi um problema na vista, num dos olhos. E aí o Dr. Fritz veio e manifestou através do Zé Arigó para conversar com o Chico. O Dr. Fritz falou assim, meu irmão, se quiser eu posso te curar o seu olho agora. E aí o Chico, olha a sabedoria dele. Se fosse qualquer um de nós, o que você faria? Eu quero. Né? O que o Chico fez? Não, meu irmão. Eu não quero. Eu não quero porque essa condição desse olho é uma condição kármica. Eu estou espiando. Eu estou pagando uma dívida
com esse olho doente. E se eu permitir você me curar, meu olho vai curar. Mas vai aparecer outra doença, outra dor, para eu continuar pagando a minha dívida. Então, eu prefiro ficar com essa, que eu já conheço, já estou acostumado com ela, para eu acabar de quitar minha dívida e vai dar tudo certo. Te agradeço, meu irmão. Olha a sabedoria e a visão ampla desse gigante que era o Chico. Percebe? Qual de vocês... Eu fiquei me perguntando que dia que eu ia pensar assim. Eu ia querer na hora a cura. É. Tanto que a gente vive pedindo a cura, né? Exatamente. Queremos cura rápida. Só que Deus já está nos dando o processo de cura. Só que o processo de cura de Deus, ele é definitivo. Às vezes é mais prolongado. É um tratamento mais a longo prazo. Mas é um processo de cura definitivo. Que vai curar. E a gente quer a cura rápida. Aquela que vai só tirar o sintoma. Mas daqui a pouco, a causa do problema não foi curada. Está em nós ainda, que são as nossas imperfeições. Os nossos demônios íntimos. Ou seja, vai curar um sintoma, vai aparecer outro. Porque a causa, o vírus está ali, instaurado na nossa alma. O vírus da raiva, o vírus do remorso, o vírus da vingança, o vírus do julgamento, o vírus da reclamação, ainda está aqui dentro. Então não vai ser curado. Um remedinho não cura isso. Deus cura. Então a dor, por que esse capítulo chama Bem-aventurados os aflitos? Vou repetir. Porque todos que estão em aflição estão pagando suas dívidas. Como o Chico falou. Eu estou pagando, deixa quietinho meu olho aqui. Estou pagando. Se você tirar, vou parar de pagar, talvez eu contraia até mais dívida. Sabe quando você está devendo um cartão de crédito, está pagando um juro altíssimo? E aí, ao invés de você continuar pagando ele, você para de pagar e faz outra dívida, né? É isso. Fala, seu Lô, para a gente encerrar. Às vezes, desculpa, né? Você sabe, né? Eu fico fazendo calma. Até a parente ela falou que estava sofrendo. Talvez não pode ser também um exemplo que ela está dando para que nós observamos o que ela está passando, tá vendo? Digamos assim, os pobres, né? O pobre que eu quero dizer, como os outros, que não exalta, não tem orgulho, não tem vaidade. Às vezes, nesse momento, eu penso assim, porque eu convivi muito em lar, às vezes ficava assim olhando, a simplicidade, a aceitação daqueles acamados, me deixava assim como os outros, emocionado. Às vezes eu ficava assim olhando, dizendo, como pode? Entendeu? Não reclama, não chora, não lamenta, não tem nada, tudo você faz. Não pede, como se diz, a vez que está com fome, com sede, nem nada. Entendeu? Mas é o caso que eu falei, ela não tem noção disso mais. Ela mas pode até sentir a dor, mas ela não tem como reclamar, né? Porque já não fala mais, então assim, ela não tem a percepção mais da dor. Mas talvez nós pensamos que ela não tem. Entendeu? O problema nosso, que eu penso, é esse. Nós achamos, nós julgamos, porque não conhecemos a realidade. A gente está falando assim, gente... O espírito dela está vendo tudo. Conscientemente, não, mas o espírito dela está. A alma dela está entendendo, percebendo tudo, está vivenciando tudo. Então ela está cumprindo a missão. Provação. Provação. E expiação, ou expiação. Ou é uma expiação, ou é uma provação, ou é os dois. Sabe, eu teve uma. Esse negócio de exemplo, sobre o que você está falando, o exemplo, ele serve para quem vê. Eu não faço algo para ser exemplo intencionalmente.
Eu faço algo que eu tenho que passar por aquilo, eu tenho que vivenciar aquilo. Porque de uma vez que eu penso assim, que eu vou ser o exemplo, não está sendo verdadeiro. É aparência. É vida de internet. Olha, eu tenho uma vida linda. Olha, eu sou feliz. Não, mas ela não tem isso, sabe por quê? Não, 50 calma. anos ali dentro do asilo, não conhece uma nota sequer, né? Um papel, se der, mas tinha uma coisa que ela tinha dentro dela, aquilo que me chamava a atenção. Tinha que ser com unhas pintadas e cabelo. Não admitia um fio de cabelo branco. E ela já estava Então, com quase 90 o que eu estou anos. dizendo é que ninguém passa por nada, nem como missão, a não ser Jesus. O único que teve a consciência de que ele ia exemplificar o ensinamento dele foi Jesus. Que ele sabia que tudo que ele fizesse ia servir de ensinamento para nós. Tirando ele, ninguém faz nada para ser exemplo. Ou você faz por prova e expiação, ou você faz por missão. O exemplo é de quem vê. Então, você está fazendo, igual você falou, eu estou vendo lá fulano que está passando por um problema, não reclama, não está ali, está com aceitação, um coração enorme. Ele não está fazendo isso na intenção de ser o exemplo, ele está sendo ele está sendo autêntico. É porque ele não reclama mesmo, ele está aceitando o que Deus colocou para ele. O exemplo é você, que está enxergando como exemplo e está tirando um aprendizado daquilo para você. Entendeu? Entendeu? Você está vendo aquilo e aquela pessoa não está fazendo isso para ser o exemplo, ela está fazendo aquilo porque ela é assim. E você está se espelhando nela e tirando dessa atitude dela um exemplo para você também se melhorar. Entendeu? O exemplo é de quem vê. Entendeu? É isso. No caso da sogra dela, que está passando por tudo isso e não está tendo consciência, que bênção, hein? Que bênção que ela não está tendo a consciência. Apesar da alma dela estar percebendo tudo, mas não tendo consciência, o sofrimento é menos impactante. Lembra que eu falei, tudo aquilo que você foca, cresce. Então, como ela não tem consciência, ela não tem como focar no problema, conscientemente. Entendeu? Então, não está sendo tão amargo assim. Esse remédio não está sendo tão amargo assim, tão doloroso para ela. Mas ela está vivenciando, ela está sabendo o que está acontecendo, espiritualmente, eu estou falando. Tá? A perda da consciência da realidade seria como um bálsamo para ela. Imagina você sofre um acidente de carro. Um acidente feio, que aí você fica preso nas ferragens. Se você desacorda, desmaia ali naquele momento, você não vai lembrar. Aí você vai acordar lá no hospital. O que vai ter na sua consciência? O momento do impacto, de repente você acorda no hospital. Você não lembra da dor. Que benção. Agora, se você fica consciente, hein, você vai vivenciar conscientemente cada minuto de dor. Entendeu? Benção. Benção. Só que o seu corpo passou pela experiência. Mesmo você não tendo a consciência, quando você acorda lá no hospital depois do acidente, você vai ter as sequelas, você vai precisar se recuperar. O seu corpo passou por tudo aquilo. Você não lembra, mas aconteceu. E de alguma forma você está pagando aquilo, entende? Então, a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha consciência, está acontecendo ali uma expiação ou uma aprovação. Entendeu? Então, eu convido vocês agora para a gente encerrar nessa... Cadê ela? Convido você a trazer o pensamento novamente para si mesmo, para o presente, e elevar esse pensamento para o nosso grande mestre Jesus. Respire fundo mais uma vez. E dessa vez vamos agradecer pelo momento que passamos aqui. Esse momento abençoado para todos nós.
Momentos em que podemos estar na sintonia com a espiritualidade superior e receber da espiritualidade as intuições, as inspirações necessárias para o melhor entendimento de cada lição que foi compartilhada nessa noite abençoada. Vamos agradecer, primeiramente, a Deus por nos dar essa oportunidade. A equipe espiritual que nos conduz, os coordenadores de verdade desse estudo abençoado, por trazer essas inspirações e intuições, tanto para as respostas, principalmente para as perguntas, que nos fazem pensar, entender, raciocinar. A cada um dos nossos irmãos da espiritualidade que vem em caravanas para estudar conosco, eu agradeço particularmente a cada um de vocês que me acompanham, que estão comigo semanalmente aqui, seja virtualmente ou presencialmente, compartilhando comigo esses momentos. Então deixe a gratidão tomar conta de você novamente, deixe ela invadir o seu coração, fazendo com que a sua luz volte a irradiar novamente, acendendo a sua luz, irradiando ela, porque você vai acender sua luz de novo, e cada um aqui presente, cada um aqui virtualmente ou espiritualmente, sim, cada um irradiando a sua luz, gratidão e amor, nós novamente vamos formando aquela corrente de luz que nos conecta numa só linha de pensamento, de sentimento, e nos conecta diretamente com o nosso grande amigo e mestre, Jesus. Porque ele prometeu: onde estivesse um ou mais reunido em seu nome, ali ele estaria, e ele está, sempre aqui conosco, nos abençoando com seu amor infinito. Mais um motivo da gente agradecer. Então a gente agradece formando essa corrente, se conectando a ele, e agora te convido a usar do seu livre-arbítrio, do poder da sua vontade, para direcionar essa luz ao firmamento, ao alto, para que essa corrente de luz seja direcionada lá para o alto, onde estão os protetores espirituais do nosso planeta, onde estão os nossos irmãos mais evoluídos, que estão cuidando de nós aqui na Terra, que são o exército do Cristo, que são as irmãs de Maria, cuidando de cada um de nós, de cada passo da Terra, da humanidade. Que eles recebam essa corrente de luz agora e possam, através do seu amor gigantesco, potencializar essas nossas luzes, dando cada vez mais poder e força para essa luz, que essa luz potencializada possa novamente devolvida para o planeta em forma de chuva de luzes e bênçãos. Que essas luzes, que essa chuva de luzes e bênçãos possam envolver todo o planeta, cada um dos nossos irmãos em humanidade, levando uma gotinha de esperança, de conforto, de alívio para cada um dos nossos irmãos. Sejam aqueles que estão nos hospitais em momentos difíceis, desafiadores, às vezes momentos derradeiros da vida material. Sejam aqueles que estão em sofrimento, na dor da depressão, a dor da solidão, os que estão enfrentando guerras, aqueles que estão sofrendo pela separação com seus entes queridos que desencarnaram. Enfim, cada um dos nossos irmãos que sofrem, aqueles que passam pela maior pandemia que assola o nosso planeta hoje, chamada depressão, que eles recebam esse pontinho de luz em seus corações, dando um pouquinho de força e ânimo para enfrentarem
esse grande mal que assola a humanidade. E, em especial, nós pedimos para os nomes da nossa lista de oração, que a espiritualidade, a sua benevolência infinita, possa visitar cada uma dessas pessoas, despejando um pouquinho mais dessa chuva de bênçãos e de luz. Que a espiritualidade, então, leve para esses nossos irmãos esse amparo de que necessitam tanto. São eles: David de Paula, Eni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Zambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Duri Leal Caputa, Maria Badia Correia de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente e sua família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Waltercide Simão, Márcia Naves, Vitor Andreu Naves, Alisson Burger do Vale, Daerzo Campos, Maria Aparecida Campos, Alexandra Frange, nossa irmã, que se recuperou aqui de uma gripe, de uma pneumonia, Rosimeire Lúcia Reis Silva, Márcia Fidalgo, Marta Maria Gonçalves, Marlos Ferreira Maia, Bernardo Monteiro de Souza, Rodrigo Júlio, Carlos Alberto de Freitas, Walter Barcelos, Eide Coelho, Edmar Elias da Silva, Elisete Ferreira da Silva, Paula Adriana Lubianchi, Maria Custódia Rodrigues Rezende, nossos irmãos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimundo de Costa, Aguinaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Ércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrique Tronco Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças Pereira, Emanuela Fragoso, Jaime Reisen, Maria da Silva Cardoso, José Baltazar dos Reis, Josefina Staciarini, Pedro Henrique Molina dos Santos, Márcio Ferreira Maia, Ana Lúcia Tomé, Isaac Queiroz Lanes Torres, José Mozart Rafael, Eurípides Evaristo Silva, André Luiz Rodrigues Rezende, Daniel Rodrigues Rezende, Ana Maria Alves, Nosor Alves, Luiz Carlos Batista, Aparecida Maria Mendonça e José Osvaldo Ribeiro de Hortânia. Meu Deus, nossos desígnios são impenetráveis. E em vossa sabedoria, acreditaste dever afligir todos esses nossos irmãos pelas doenças, sejam pais, mentais ou físicas. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um pouco. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos, a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim as bênçãos da compaixão
e guarda-me em teu coração, porque ele sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Jesus abençoe. E quem quiser continuar aqui agora, conosco ainda, a gente vai fazer a leitura das psicografias. Antes de chamar o pessoal do presencial, nós temos a Alexandra e a Karina, né? Alexandra, você tem mensagem para nós? Karina, você também tem? Eu tenho um desenho e uma poesiazinha. Ótimo, então tá. Como a Alexandra falou primeiro, eu vou deixar ela falar primeiro, tá bom? E depois a Karina fala. Tá. Pode falar, Alexandra. Então, vamos lá. Tá me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Foi uma psicografia rápida, porque eu cheguei atrasada, né? Vamos lá. A fé de cada um. A fé vem junto com o espírito de cada um. Mesmo que a religião esteja ausente em sua vida encarnatória, nos momentos difíceis, apelamos a Deus. Ela vem com o espírito, através do aprendizado do passado. Hoje temos muitas fontes de informações sobre a existência de nossas vidas passadas. Precisamos nos instruir, ampliando nossa fé, alimentando-a pela centelha divina em cada um, onde nosso Criador nos dá a oportunidade de crescimento e refazimento através das reencarnações. Marcela Mel. Todos os dias recebemos provas de nossa fé, diante das dificuldades, quando elevamos nossos pensamentos e temos a confiança e certeza em Deus. Iluminem vossa fé, que ainda se encontra frágil diante das faltas. Precisamos nos instruir para o fortalecimento dela, conquistando assim nossa reforma íntima. Promessas, pecados, dízimos, ajoelhar-se, levantar-se, benzer o corpo físico, não lhe trará para perto de Jesus. Tudo fica na terra. Busque o melhor caminho, através da melhora interior, que lhe trará paz de espírito. Ame, trabalhe, perdoe. Tenha piedade de quem sofre. Precisamos ser trabalhadores do bem, auxiliando com o coração voltado ao amparo maior. Cultive o bem e colherá o amor, de uma amiga. Lindo, lindo. Olha, eu acho que é. Lindo, lindo, Alexandre. Lindo. Tem mais? Não, hoje eu só fiz uma. Eu estou chegando muito tarde, Wellington. Gratidão, viu? Obrigado, viu? Karina, sua vez. Oi. Vamos ver se eu consigo mostrar. Nossa! Dá para ver? Lindo! Deu para ver. Uma borboleta com uma máscara, que lindo! Aí tem uma poesiazinha dela. Quem quer que as borboletas cheguem, não adianta correr atrás delas. Quem cultiva em si um jardim, suas flores são suas sentinelas. A fim de plantar seu amor, Deus abençoa o pequeno. Por seus olhos absolutos, ele prepara o terreno. Imersos na natureza estão os olhos de Deus. Felizes os que espelham tal beleza nos olhos teus. Pronto. Que beleza, que lindo. Só isso. Isso aí pode virar um livro, hein? Futuramente, de poemas, hein? Vamos juntando. É isso aí. Gratidão, viu? Parabéns pela mensagem. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Agora vamos às nossas aqui, né? Presencial. Quem vai começar? A Londrina. Londrina. Boa noite, gente. Vamos lá. Amados irmãos em dores,
Aqui estamos mais um dia para agradecer ao nosso Pai por mais uma oportunidade de esclarecimento, estudo e evolução. Estamos sempre buscando maneiras de nos aperfeiçoar, mas é importante entendermos que o aperfeiçoamento moral vai muito além da busca pela felicidade. Ser perfeitos não é o mesmo que ser feliz. Em muitos casos, a perfeição é alcançada antes da felicidade. Na caminhada para a evolução, percorremos diversos mundos, diversos povos, diversas experiências. A perfeição chega após o entendimento dos significados da vida, de forma integral. É um ponto alcançado apenas por aqueles espíritos puros de coração, que a materialidade já ficou para trás há tempos. A felicidade é o estágio onde os espíritos deixam para trás o apego, se desligam de tudo que os ligam aos mundos inferiores. Podem estar se perguntando sobre os laços com entes queridos, que podem ainda estar na erraticidade, que não conseguiram ainda chegar ao estado tão avançado de evolução. Esclareço, portanto, irmãos, que o verdadeiro amor é livre de apego. Ele liberta e cultiva a paciência, porque confia na capacidade evolutiva do ser amado. O amor não é âncora, mas asas. E quando esse entendimento chega, todos se permitem voar. Busquem, amados irmãos, o aperfeiçoamento. Busquem aprender tudo o que puderem, tudo que a vida vos ensina, para um dia conseguirem chegar a essa luz tão sublime que existe apenas a partir dos mundos felizes. Que o amparo e fortalecimento divino cheguem em vossos corações, irradiando todo o amor de nosso Pai por cada um de nós. Que Jesus vos abençoe. Nossa, que maravilha. O amor não é âncora, é asa. É asa. Lindo, né? Que lindo. O amor liberta. Que lindo. A segunda e última. A semente do amor é de fácil acesso a todos nós, filhos do nosso Criador. Ela carrega a nossa essência e pode se ligar a nós através da nossa boa vontade ao aprender. Germina quando a luz do saber a banha com seu esplendor. Cresce quando é regada pelos frutos da caridade. É nutrida pela busca pelo conhecimento. Se faz cada vez mais forte a cada passo em direção à evolução. Sim, ela está disponível a qualquer um de nós, mas só os que a cuida e a ela se dedica colhem seus frutos tão preciosos. Nosso Pai nos ama em sua magnitude, mas só depende de nós para conseguir acessar esse amor. A árvore da vida é iluminada, perfeita e esplendorosa, mas para vê-la é preciso olhá-la com os olhos do coração. E só assim é possível transpor os frutos daquela semente de amor para se ligar a essa árvore tão iluminada. Permitam-se sentir a energia que essa árvore vos oferece através desses frutos de amor. É uma força magnífica que pode te nutrir, te fortalecer e te guiar no caminho mais sublime que existe, o da evolução. Os irmãos, sejam amor, sejam paz, sejam caridade. Trabalhem no bem, abdicando do egoísmo, do ressentimento e do orgulho. Cultivem os bons pensamentos, e tudo se fará mais claro do que nunca em sua frente. A vida responderá com sabedoria. Tenham fé e façam a vossa parte. Somente frutos dessa semente germinada e nutrida chamada amor serão encontrados pelo caminho. Creiam e verão a verdade da vida. Fiquem com Deus e com o maior ensinamento que Ele nos deixou. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Gratidão. Próximo. Levou o patamar. Olá. Vai levar o patamar. É. Boa noite aos irmãos aí do Estudo Online. E os nossos amigos aqui, encarnados e desencarnados. Diante do naufrágio que muitas vezes engendramos nossa encarnação, corrigendas os são envolvidas, a fim de que possamos conter o risco da perpetuação dos crimes contra a lei do amor.
Não existe, propriamente falando, castigo ou vingança divina diante dos atos não concretizados em bases cívicas. O que de fato ocorre é uma reação programada, assim como consta na física newtoniana, evocada pelo abuso do livre-arbítrio e a necessidade de se defender o princípio máximo da justiça divina, que é o amor. Quando a ação ou omissão afeta o livre-arbítrio alheio, incluindo espíritos que vão reencarnar, a coletividade ou a própria programação fundamental do espírito, o caminho da readequação se faz necessário como um fator impositivo da justiça não egoística. Por isso, Deus não castiga. O que ocorre é que, por meio de sua misericórdia, nos demonstra, por intermédio de novas oportunidades, a necessidade de assentarmos a lei do amor como lema da existência. Pensem nisso, Aniceto. Agora é outro. Em tempos medievais já fui vassalo. Em tempos modernos já fui preso e não tinha cavalo. Já lutei contra a burguesia, já fui acusado de heresia. Já desviei o caminho de lindas donzelas, já me afoguei em lágrimas após tantas chorumelas. Já perdoei o turco otomano, já apontei a lança contra um romano. Já participei da educação espartana, já me isolei em ilha despovoada, morando em cabana. Já fui judeu, já fui budista, homem da terra, homem realista. Já queimei livros pagãos, já persegui cristãos. Já traí mulheres, já furtei talheres. Hoje isso não me atormenta, mas a lei da ação e reação me mostrou a corrigenda. Bravo, senhores, bravo. No teatro das vidas, os vilões de hoje serão os heróis do amanhã. Os Saulos de hoje serão os Paulos e caminharão a Canaã. Modifique-se e busque a modéstia. Importante meio para evitar desnecessária moléstia. Novos capítulos sempre aparecerão. Evitem horas extras no trabalho da lamentação. Viva os pedreiros fraternos. Viva os samaritanos eternos. Que ainda vão orar em demasia até o galpão ficar pronto em nossa companhia. E eu ajudando na manutenção do clima iluminado, porque levantar tijolos ainda não é tarefa de desencarnado. Silas, o trovador. Olha só, ele foi isso tudo aí. É, o Silas é o Silas. Que isso. O Silas tem suas facetas. Que Jesus abençoe os irmãos. Tem mais aí, gente? Não? Mas você viu? Mas nós estávamos comentando. Exatamente. O Círio lá. Pessoal, gratidão mais uma vez. Que Jesus abençoe. Vão com Deus e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Valeu, pessoal da internet. Gratidão a vocês também. Obrigado, Hélio. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Bom final de semana, gente. Gratidão. Boa noite.